Olá, eu sou a Priscila Gênio e eu estou gravando uma série de uma corrente de oração que eu fiz em 3 vídeos. Hoje é o nosso terceiro vídeo. Então, eu queria recapitular um pouco o que a gente falou nos outros dias. E o objetivo dessa corrente de oração, se você só pegou esse vídeo agora, é mediante o que está acontecendo no dia 4 de março de 2026. Eu moro no Bahrein, no Oriente Médio. Então, por conta da guerra, tem acontecido muitas coisas e eu resolvi gravar esses vídeos como orientação de algumas sugestões de como interceder nos momentos, né, do que buscar. Que muitas vezes a gente tem uma vida tão corrida que a gente só acaba recorrendo a Deus quando está em meio ao caos, como é o momento agora. Então a gente às vezes fica perdido, sem direcionamento. Então eu pensei em gravar esses vídeos para nos orientar em relação a isso e a gente ter discernimento. Então no primeiro vídeo eu falei sobre a estabilidade interior, a respeito dos nossos sentimentos, a respeito da nossa alma, né? E que a gente não é em relação a negar a realidade, que a gente não tá sentindo nada, que a gente não tá com medo, que a gente não tá nervoso, irritado, triste, né? Não é negar a realidade, mas é entender que esses sentimentos não nos governam. O que a gente vai fazer com esses sentimentos? Não permitir que o barulho externo, as coisas que acontecem ao nosso redor interfiram no nosso interior, né? Então, se você não viu esse vídeo, corre lá no canal, então me manda uma mensagem que eu encaminho para você. Tá? O segundo vídeo foi sobre sabedoria nas decisões das palavras, que eu relaciono às nossas ações, ao nosso corpo. Então, que esses tempos de tensão, e quando a gente está em tensão, a gente acelera as nossas decisões muitas vezes. Então, se a gente não tem um plano traçado, se a gente não tem uma rota definida, a gente escolhe qualquer coisa, ou escolhe precipitado. Então, a gente tem que aprender a não reagir à pressão. Né? A pressão é importante muitas vezes que nos fazem a gente agir, mas às vezes faz a gente tomar decisões precipitadas se a gente não planeja antes. Então, para momentos de caos, como está agora no país onde eu vivo, com sirenes, com um monte de coisa acontecendo e que às vezes pode mexer muito com o nosso emocional, a gente acaba tomando decisões precipitadas. A gente acaba sofrendo consequências por essas decisões. Então, é importante muitas vezes a gente entender isso e como isso afeta. Então, sabendo do que o nosso coração está cheio, né, as emoções que a gente coloca ao nosso redor, o que a gente escuta, que é o que a gente falou no primeiro vídeo, a gente vai começar a tomar decisões corretas. Então, a gente tem que tomar conta do ambiente onde a gente está. A gente não pode permitir que eles nos governem, mas a gente tem que governar onde a gente está, o ambiente que a gente está. E se cercar de coisas que nos permitam que isso aconteça, né? Intencionalmente nas coisas. E hoje, nosso terceiro vídeo da série é sobre posicionamento espiritual. Que quem me conhece sabe que eu gosto de falar sempre que nós somos 3: corpo, alma, que são as nossas emoções, e espírito. E a gente precisa cuidar dos 3. E eu não consigo separar os 3. Então, para mim, eu sempre tomo conta das 3 áreas da minha vida. Né? Muitas vezes eu deixei para trás a minha saúde, eu não cuidei de mim. E por isso que eu estava sobrepeso. Hoje eu tenho controlado mais o meu peso, mas eu confesso que ainda é difícil, por viver tantos anos com sobrepeso e perder agora ainda é uma luta dentro de mim, mas eu entendi da importância disso, de preservar o nosso corpo. Eu entendi a importância de a gente cuidar das nossas emoções e como elas afetam todo o resto, afetam nosso corpo, né? Como doenças psicossomáticas e entre outras coisas, né? Como nossas emoções afetam sim o nosso físico, mas também afetam o nosso espírito. E como a falta do cuidado do nosso espírito também afeta o nosso corpo ou são todos interligados, não dá para cuidar só de um. Não dá para ser super hiper espiritualizado e você não cuidar do seu corpo, não cuidar das suas emoções. E às vezes você não consegue se espiritualizar se você não cuida das outras coisas. Então, são todos conectados. Né? E para a gente conseguir conectar, que eu entendo que existe um só Deus, né? E eu queria ler o versículo Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
Quando realmente nós estivermos dispostos em buscar e saber quem é o Deus que me criou, quem é o Pai, quem é o meu Pai, quem é aquele que cuida de mim, que sabe todos os planos, que ele não tem, para ele o tempo dele é diferente, não é igual ao meu, que ele já sabe tudo o que aconteceu, ele já sabe tudo. É quando eu buscar de todo o coração, quando eu conseguir abaixar a minha guarda e permitir que eu consiga enxergar Ele em todas as coisas. O poder dele é manifesto em todas as coisas para mim, com a criação, com a minha criação, com a natureza, com todas as coisas que a ciência estuda e vê que é possível muitas vezes ser o acaso, né? Isso vai de encontro com uma das bases bíblicas que eu quero trazer. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo é do Senhor. Tudo Ele criou. Tudo Ele criou. Tudo que existe. Mas nós, como seres humanos, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer, o que a gente busca. Isso que nos faz tão únicos. Isso mostra quanto o Senhor nos ama. Quanto o Pai nos ama. Para permitirmos que a gente faça as nossas próprias escolhas, por mais que tenham consequências difíceis. Porque as nossas escolhas têm consequências. Então Ele criou todas as coisas. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Ele é uma coisa só, já aconteceu. Então essa guerra aqui que está acontecendo agora já aconteceu, Ele já sabe como vai ser o fim. Porque o tempo dele é diferente do nosso. A gente está no Cronos, Ele está no Kairos, é diferente. Por isso que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Porque para Ele já é o eterno, já é o agora. Se a gente realmente só vivesse no agora, a gente já viveria no eterno. Então, é entender que são dele todas as coisas. Entender que essa é a grandiosidade de querer ter relacionamento com Ele, que é só isso que Ele quer. Porque, como eu disse, o poder dele é revelado. A ciência mostra algumas coisas inexplicáveis. Até para mim, o próprio Big Bang é inexplicável. Que o Big Bang, o que é inexplicável, o que vem antes do Big Bang é Deus. Pode ter sido através de uma explosão, pode ter acontecido de diversas maneiras. Eu não sei como Deus criou. Eu só sei que Ele criou em 7 dias, mas o que representa 7 dias para Ele, que para Ele é tudo igual, então eu não sei. Né? Então isso é outra conversa para a gente chegar outro dia. Mas ele sabe de todas as coisas que acontecem. Ele conhece todas as autoridades, todas as coisas que tem na Terra. Por Ele permitiu por conta do nosso livre-arbítrio, por conta das nossas escolhas. Então eu queria dividir outro versículo com vocês, que está em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Orem pelas autoridades. Ah, mas eu não gosto. Ore pelas autoridades. Ah, mas olha o que ele fez. Ore pelas autoridades. Porque Deus permitiu, e se Ele permitiu, nós temos que submeter as autoridades e entender em relação a isso. Respeitá-las, orar. Sim, nós temos que respeitar as autoridades. Temos que respeitar nossos pais. Temos que respeitar, aqui no caso é rei, a polícia, os soldados, os militares. A gente tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar o presidente, porque nenhuma autoridade foi dada, né? Tem um versículo que fala assim, que nenhuma autoridade foi dada agora eu não lembro direito, depois a gente procura isso com mais calma, senão o vídeo vai se estender muito se eu procurar agora. Então a gente tem que entender que a gente tem que buscar a paz, não importa o que. E orar pelas autoridades. Eu estou pensativa, até falei, vou gravar o vídeo de novo, mas não, vou continuar. Mas que muitas vezes é difícil pra gente entender quando alguém faz alguma coisa que a gente não concorda, ou pede pra gente fazer alguma coisa, ou exigir uma coisa que a gente fala, isso aí não. Uma coisa eu digo, se não vai contra os teus princípios, honre as autoridades. Que eles que vão responder por essa autoridade que eles têm sobre nós. Honre a autoridade. Eu, como mãe, né, também tem escrito na Bíblia, não tenteis os vossos filhos, não ireis os vossos filhos.
Então eu, como autoridade em cima dos meus filhos, eu não posso deixar eles irados. Eu não posso pedir, porque eu sou autoridade deles, que eles façam uma coisa só porque eu quero. Mas é uma questão de entender, de ordem, de entender que as coisas precisam de uma certa ordem. E às vezes precisa de alguém orientar, direcionar as pessoas. Que às vezes quando a gente não sabe o que fazer, às vezes é bom alguém orientar. Mas nesses momentos de crise, a gente tem visto pessoas que estão não tendo opções, que elas não têm escolha. Então, de pessoas que têm que trabalhar por não ter escolha. Isso é difícil, mas a gente tem que entender e tem que buscar que nós temos escolhas, mas às vezes a escolha é difícil. Às vezes a gente nos coloca numa situação que é difícil. E é difícil também a gente olhar para nossas autoridades, mas a gente tem que honrá-las. E voltando aqui, se elas não falarem alguma coisa que é fora dos teus princípios, honre. Daí, se for contra os teus princípios, repense, converse. Não é ouvir e falar sem questionamentos. Não, tem muitas maneiras que a gente pode agir em relação a isso. Não dá para fugir dos nossos princípios. Não dá para fugir do que Deus pediu pra gente, do que quais são os mandamentos maiores que Jesus deixou pra gente. Amar a teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que viver no amor. E isso é uma escolha. Em Mateus 5, 9 diz: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores é aquele que traz paz para todas as partes. E não é fingindo que nada aconteceu, mas que as pessoas envolvidas na situação respeite, por mais que o outro discorde deles. Que exista paz, mesmo não pensando da mesma maneira. Isso é alguém que pacifica. E não que ameniza o que está acontecendo ou finge que não está acontecendo nada. Ou esconde, nem fala nada porque se falar vai dar BO. Não. É a gente poder falar o que pensa e a outra pessoa, por mais que não concorde, respeite a tua oposição. E vice-versa. E não é agir como se nada tivesse acontecendo. Isso não é ter paz. Então a gente tem que buscar. Bem-aventurados aqueles que são os pacificadores. Que você seja um pacificador. Que você queira resolver o problema. Que você busque isso. Que seja aquela pessoa que saiba honrar as suas autoridades e orar por elas. E entender que tem um Senhor acima de todas as coisas. Então, é isso que eu quero trazer hoje, né? E eu vou dar aqui agora umas sugestões de intercessão voltadas ao que está vivendo isso. E isso que eu falei, a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, de entender e respeitar o nosso chefe. Aprender a nos posicionarmos para que ele escute também quais são as nossas necessidades. Isso é... E às vezes entender, eu tenho que só obedecer, fazer o que ele pediu, porque é isso que é preciso ser feito. Então a gente tem que ter isso. E conseguir pacificar entre as pessoas também no nosso trabalho, na nossa casa. Em relação, muitas vezes as pessoas falam, não dá pra gente falar sobre religião, sobre política e sobre futebol, porque se dá briga. Só dá briga quando a pessoa quer falar um monólogo, quer impor a sua vontade pro outro. Porque se realmente ela quer conversar a respeito disso, é um diálogo, é um respeito mútuo. Você pode pensar diferente do que eu, mas eu só quero falar o que eu tô pensando. Agora, quando a gente quer falar impor, aí que é complicado. Por isso que é tão difícil falar desses temas que a gente acaba comentando direto. A gente pode sim, e não tem como eu não falar disso. Não tem como falar, porque isso é a minha vida. Eu digo que eu sou imitadora de Cristo, e é isso que eu quero ser. Esse é o meu estilo de vida. Então não tem como começar com ele, estar com ele no meio ou terminar com ele. Ele vai estar comigo o tempo todo. Eu espero que isso possa ser tua realidade também. E quando você acredita numa coisa, que seja assim. Que a gente possa viver isso intencionalmente, com todas as coisas. Então eu vou passar agora algumas sugestões de intercessão nesse tempo voltado para cá, o que está acontecendo aqui. Que a gente possa orar pelas autoridades locais. Que eles tenham discernimento para saber tomar as decisões cabíveis para o momento.
Orar pelos líderes internacionais envolvidos. Orar pelas decisões sejam tomadas com responsabilidade e justiça. Ore por cessar fogo. Ore por misericórdia sobre a população civil. Ore para que a escalada do conflito seja interrompida. Ore para que haja respeito nas negociações. Ore para que o relacionamento prevaleça acima da demonstração de poder. Ore para que as pessoas busquem a Deus neste momento. Ore pelas vítimas. Tem vítimas em todos os lados. Em todos os lados tem vítimas. Ore para essas vítimas. Essas que estão sendo o maior problema nessa discussão de ego, nessa discussão de poder que está acontecendo por aí. De quem sabe mais, de quem tem mais razão. Que a gente possa interceder com fé, que a gente possa exercer, a gente possa se posicionar espiritualmente, para que a gente interceda com fé e não com medo. E não com medo, porque a gente sabe quem está do nosso lado. É aquele que criou todas as coisas, é aquele que te conhece, aquele que já sabe que você já venceu, é aquele que já venceu o mundo. Ele que é a maior das maiores autoridades que tem. Rei sobre reis, Deus dos deuses. Mas isso tudo que a gente possa aprender e fazer sendo pacificador. Tá bem? Que a gente não reaja mediante ao caos, mas que a gente possa se posicionar unidos em oração, em família, entender que nós somos um. Desculpa. Em Mateus 18:18 diz assim: tudo que o ligares na terra será ligado no céu. Se tiver dois ou mais orando, e tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. A gente só precisa agradecer e recorrer a isso. Porque Deus já nos abençoou. A gente só precisa pegar a bênção. A gente não precisa pedir para Ele ficar nos abençoando o tempo todo, porque Ele já abençoou. A gente tem que pedir para reconhecer as bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por essa bênção recebida. Não me abençoa no dia de hoje. Isso são coisas que eu tenho mudado em mim. Eu vou fazer aqui a oração guiada que eu planejei, mas depois eu vou deixar uma oração fluida, tá bom? Senhor, Tu governas as nações. Estende a Tua misericórdia sobre essa terra. Dá sabedoria às autoridades, interrompe a violência, protege os inocentes, estabelece paz sobre a região. Nós nos colocamos como intercedoras neste território. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações, o nosso coração. O Senhor sabe os nossos pensamentos antes mesmo de pensar. O Senhor já sabe o que vai acontecer antes mesmo do acontecido. O Senhor já enxerga a nossa vitória, Senhor. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é amor, o Senhor nos ama. Que isso, Senhor, possa que todas as pessoas possam sentir isso em seu coração, que elas são aceitas, que elas são únicas, que elas são amadas, que elas são escolhidas, e só basta estender a mão, porque o Senhor já está com a mão estendida para nós, que basta segurar na sua mão, que a gente possa entender isso. Que não tem, eu preciso disso antes de estender a mão. Não, é simplesmente estender a mão que a tua já está estendida, porque o Senhor já nos aceitou, o Senhor nos criou desse jeito. Porque muitas vezes a gente foge de quem o Senhor nos criou para ser. E isso acaba mudando, inflando o nosso ego, ou querendo poder, ou buscando somente as nossas necessidades, ou posses. Mas que o Senhor possa ser o Rei dessas nações, o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Que possa ser claro, Senhor, em relação a isso. Aceite a nossa oração. Nos ensina, Senhor, a orar cada dia mais e mais. Porque na Bíblia mesmo diz, nós perecemos porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos orar. Que a gente possa aumentar mais e mais o nosso relacionamento contigo, para sabermos orar, para sabermos o que pedir.
Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão presente em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente na minha vida, que eu consigo te visualizar, que outras pessoas também possam ver isso. Sentir a tua presença, ouvir a sua voz, sentir o teu calor, te ver, que a gente possa te ver face a face. Te entrego, Senhor, tudo a Ti, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Obrigada, gente. Essa série dos 3 vídeos, espero que de alguma maneira ajudou vocês ou foi de encontro em alguma coisa que vocês procuravam, porque foi ao meu encontro. Antes de tudo isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim. Antes de falar com você, ele falou comigo, e ele ainda fala, e ainda tá falando. Deixo com vocês o meu contato, o meu Instagram, e me mandem mensagem, a gente possa conversar, quem quiser conversar, tá bom? Eu estou aberta para isso. Que a gente possa seguir firme, que a gente possa seguir confiante. Que a gente possa ser mulheres que oram, homens que oram, uma família que ora, uma comunidade que ora. E orar é simplesmente esse bate-papo que a gente teve agora. Amém? Até a próxima.